vídeo aqui no canal mostrando pra vocês que o teste do Abel é furada. O teste do Abel, eu falei isso ontem lá no Insta também. O teste do Abel é muleta de alguém que não consegue ajustar a equipe. O Abel perdeu a mão desse time e ele não tá conseguindo achar o time ideal. Ele não consegue dar o equilíbrio necessário a essa equipe. A galera que assistiu vai lembrar do que eu tava falando. E aí o José Boto, ele comentou isso. Ele comentou que, na verdade, o Felipe Luiz pode ser o cara certo para mostrar que os técnicos brasileiros também evoluíram e também cresceram. Justamente porque ele é um cara, ele sabe separar muito bem a vida que ele teve como jogador de futebol e agora a vida como ele vai ter como técnico, e justamente porque ele é um cara muito estudioso. Nação flamenguista, os palmeirenses, cada dia que passa, né? Ficam mais indignados, mais revoltados com Abel Ferreira, né? Inclusive, já começa a fazer comparações entre Abel, entre Felipe Luiz, né? E uma coisa aí que o canal de Neto Não Opina Pouco trouxe, né? Que eu também lembro, né? José Boto, quando chegou no Flamengo, a mídia começou a criticar e ele disse o quê? Felipe Luiz é o treinador que pode desbancar todos os treinadores estrangeiros. Pois é, parece que ele tem razão, né? Felipe Luiz hoje é um treinador promissor, um treinador que dá à sua equipe um padrão de jogo, coisa que Abel Ferreira não consegue fazer na dele. Isso aí tá gerando e tá deixando os palmeirenses chateados, porque vê o Flamengo com um treinador não tão experiente, um treinador que começou sua carreira agora, desenvolver um futebol, ter uma estrutura de jogo, ter uma filosofia, ter jogadas ensaiadas, ter padrão de jogo, mudar a formação tática de acordo com seus adversários, né? Isso aí eu sei que tá deixando muito torcedor palmeirense irritado, né? Porque Abel Ferreira não consegue fazer isso aí no Palmeiras, né? E as más atuações do Palmeiras, né? Jogo após jogo, cada vez mais revoltando os palmeirenses, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Já quero aqui deixar crédito ao vídeo, né? O canal do Opina Pouco, o link tá aqui na descrição. Vamos ver o que ele falou aí no final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. O teste do Abel, eu falei isso ontem lá no Insta também. O teste do Abel é muleta de alguém que não consegue ajustar a equipe. O Abel perdeu a mão desse time e ele não tá conseguindo achar o time ideal. Ele não consegue dar o equilíbrio necessário a essa equipe. Ele não tá conseguindo. E aí ele vai utilizando essa argumentação de teste. Ele vai tentando enfiar a goela abaixo do torcedor do Palmeiras. Agora, eu assisti a coletiva dele ontem e ele é muito contraditório na coletiva. Porque ao mesmo tempo que ele fala que a equipe está em teste, que ele não vai abrir mão dos testes que ele está fazendo, que todo mundo tem que entender que ele vai fazer isso mesmo. Chega no final da coletiva, ele dá a entender que precisa de jogadores. Ele tá tão perdido no comando técnico do Palmeiras que ele está se contradizendo até mesmo nas próprias palavras durante a sua própria coletiva. Ele começa a coletiva falando uma coisa, termina falando outra. Ele não segue uma linha constante de raciocínio. Fora que as perguntas também são ridículas. São ridículas. A verdade, meus amigos, é que todo jornalista lá, ele recebe um carimbo para estar lá dentro dessas coletivas. E dependendo da pergunta que ele fizer, ele é cortado da próxima coletiva do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem uma lista de convidados para suas coletivas. E o jornalista sabe que se ele perder aquilo dali, quem vai levar a bronca na hora que chegar na redação é ele. A gestão do Palmeiras lá, a presidente do Palmeiras lá me cortou da coletiva de apresentação do novo patrocínio, da coletiva de apresentação do novo jogador. Ah, mas por quê? Ah, não sei, talvez foi por causa da pergunta que eu fiz na coletiva. Ah, mas você também, né? Então as perguntas que vêm, elas são minimamente invasivas. Coloca eu pra fazer uma pergunta. Coloca o Facincani pra fazer uma pergunta. Meu amigo, ele vai enlouquecer. Ele vai enlouquecer. E ele não vai nem saber responder. Garanto pra vocês que ele não vai nem saber responder. Agora, existe um outro ponto, um outro lado da moeda que eu tava assistindo lá na live Facincani. O Facincani falou assim, olha, vamos supor que o Abel seja demitido hoje. Vocês acham que
com o conhecimento futebolístico que Leila Pereira e Anderson Barros têm, eles vão trazer um técnico à altura de representar o projeto Palmeiras? A sensação que eu tenho, irmão, é que se tá ruim com o Abel, vai ficar muito pior sem. Facincani até falou, se o Abel sair hoje, a Leila e o Anderson Barros, com a mesma competência que escolhe jogadores, e escolher um técnico pro Palmeiras, o Palmeiras cai. O Palmeiras volta pra Série B, volta pra brigar contra o rebaixamento. Ah, e como eu ia me esquecendo já, aquele pênalti, eu revi o pênalti. Lembra que eu falei ontem à noite que eu iria rever aquele pênalti? Aquilo dali foi um pênalti legítimo. Passaram a mão no Água Santa. O cara ainda deu um cartão amarelo pro jogador do Água Santa por simulação, sendo que o jogador do Palmeiras, ele levanta o pé pra derrubar. O jogador do Água Santa, ele tenta desviar da dividida do jogador do Palmeiras, para que ele continue, né, ali, né, com a proximidade, o domínio da bola. Só que aí o jogador do Palmeiras levanta o pé. Ele levanta, mano, ó, ele faz um movimento aqui, ó. Ele levanta o pé e derruba o jogador do Água Santa na área. Toma cartão amarelo por simulação. Então, além do mais, eu sou autêntico suficiente para falar de que aquilo dali foi pênalti claro pro Água Santa. Roubaram, assaltaram o Água Santa ontem. O Água Santa era para vencer essa partida. E com méritos, tá? E com méritos. Vamos mudar de assunto também, que isso daí já tá me irritando. Mas só pra... Eu falei que eu ia ficar de ver o lance, eu voltei, eu vi o lance no detalhe várias e várias vezes. Não tenho dúvida de que aquilo foi pênalti. Ainda roubaram o Água Santa. Assaltaram o Água Santa, que era pra gente perder esse jogo. E o seguinte, Flamengo encaminha a contratação de técnico português. Ah, e por falar em português... Eu tava assistindo ontem a CNN Sports e eles trouxeram uma entrevista com o José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Sabe por quê? Porque as equipes, eles têm diretor de futebol. E como é bom ter um diretor de futebol, não é? Ah, Neto, mas diretor de futebol é vidraça pra levar pedra. Mas tá certo. É isso. É isso mesmo. É isso. O cara, ele tem que mostrar a cara. O cara, ele tem que colocar a boca no trombone. O cara, ele tem que falar. O cara, ele tem que se justificar. O cara tem que ser questionado, tem que ser entrevistado, tem que ser perguntado. Tá certo. Diretor de futebol que se preze. É isso. Eu tava assistindo a entrevista ontem do José Boto, lá com o pessoal da CNN Sports. E ele falou sobre várias coisas. Ele falou sobre a mudança de cultura que eles estão querendo implementar dentro do Flamengo. Ele falou sobre o mercado brasileiro, né? Como que o produto futebol lapidado, ele tem um grande potencial de inserção no mercado europeu. Ele falou isso. Ele falou que aqui, no futebol brasileiro, ele tem algumas características, por exemplo, como a Premier League, onde você tem várias equipes, pelo menos 5, 6 equipes ali. Pessoal, interrompendo só um pouquinho, pode escrever aí, né? O próximo ano, se José Boto der certo no Flamengo, é um monte de diretor estrangeiro no futebol brasileiro, né? Uma profissão que eles vão trazer também, né? Como foi treinador com o Jorge Jesus, né? Ali que sempre estão roubando um equilíbrio, um protagonismo. Ele falou que aqui no Brasil é dessa forma também. Você tem ali, ó, 5, 6 equipes que destoam das outras, que conseguem roubar esse equilíbrio, que torna as competições mais, entre aspas, competitivas. E ele falou que isso é muito bom pro produto futebol, que se for um produto que for trabalhado, ele pode ser amplamente inserido dentro da Europa. Aí ele também falou uma coisa que eu achei muito interessante. Falou sobre a questão dos técnicos portugueses, né? Do avanço dos técnicos portugueses dentro de toda essa metodologia técnica e tática na gestão das equipes, dessa vinda dos técnicos portugueses para o Brasil. Também ele enfatizou algumas qualidades do Felipe Luiz, dizendo que o Felipe Luiz, ele pode ser um técnico que mostre para a Europa que os técnicos brasileiros também têm o seu valor. E quando ele fala isso, ele traz uma ideia de que hoje dentro da Europa, e a gente viu aqui em algumas repercussões internacionais esses dias nós comentamos aqui, né? Algumas repercussões da fala do Abel Ferreira na Europa, e muitos europeus, eles tratam o futebol brasileiro como um futebol defasado.
o técnico europeu chega lá e em um ano conquista Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eles até falaram do Arthur Jorge. Lembra quando eu trouxe esse trecho aqui, nos vídeos anteriores? A galera que assistiu vai lembrar do que eu tava falando. E aí o José Botto, ele comentou isso. Ele comentou que, na verdade, o Felipe Luiz pode ser o cara certo para mostrar que os técnicos brasileiros também evoluíram e também cresceram. Justamente porque ele é um cara, ele sabe separar muito bem a vida que ele teve como jogador de futebol e agora a vida como ele vai ter como técnico, e justamente porque ele é um cara muito estudioso. E esses atributos ele enxerga como um grande diferencial para mostrar para a Europa que técnicos brasileiros também têm muito a conquistar no futuro. Aí eu fico imaginando o Luxemburgo vendo uma declaração dessas, né? Se ele já não gostou da declaração do Danilo, você imagina da declaração do José Botto. Mas é verdade. Infelizmente lá fora, eles estão tendo uma visão muito distorcida da própria competição brasileira. Então, quando o José Botto fala do produto futebol brasileiro e também do Felipe Luiz poder ser futuramente um técnico de referência, um técnico brasileiro de referência na Europa, isso realmente melhora muito o nosso status. Isso tira aquela visão meio vira-lata que o pessoal lá fora, por preconceito, tem de nós. O Super Mundial tá aí. A gente pode mostrar um pouco dentro do Super Mundial. Só que aí o que vai acontecer? Vai acontecer, se o Palmeiras venceu o Porto, mas também o técnico é português. Vocês entenderam a ideia? Achei interessante a entrevista dele, principalmente por essa abordagem que ele fala sobre o futebol brasileiro de maneira geral. Obviamente que ele estava lá para trazer pontos específicos em relação ao Flamengo em si, mas ele também trouxe essa leitura geral do futebol brasileiro lá fora, que a gente viu por vídeos anteriores aqui, que realmente elas se comprovam. Só que eu acredito na mudança. Eu acredito na mudança do futebol brasileiro. É um produto muito bom. Desde quando nós temos aqui o Opina Porco, eu sempre falei pra vocês que eu acredito no futebol brasileiro. A gente precisa ajustar algumas coisas, mas eu acredito nele. Interessante a entrevista do José Botto. E vamos lá, prestes a disputar a Copa Libertadores da América Sub-20, o Flamengo está perto de mudar o seu treinador. Isso porque o rubro-negro negocia a contratação do português Nuno Campos, de 49 anos. As conversas estão adiantadas e há expectativa para que o negócio seja finalizado a qualquer momento. As informações é do jornalista Vene Casagrande. Nuno Campos trabalhou junto com José Botto no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, na temporada de 18 e 19. Além disso, o comandante soma passagens por clubes de Portugal, Itália e México. Galera, a intenção do Flamengo em trazer um técnico de raízes portuguesas é justamente, e casa muito com o que eu acabei de falar sobre a entrevista do José Botto, sobre essa questão ali da metodologia portuguesa, da escola portuguesa de técnicos, do estudo. Ele falou sobre esses aspectos aí na entrevista dele, inclusive ele classificou isso como um ponto forte dentro do Felipe Luiz, que é brasileiro e pode mostrar para a Europa que os técnicos brasileiros também têm uma grande escola. A intenção do Flamengo é enraizar uma escola europeia para o desenvolvimento dos garotos da base com o profissional. E algumas pessoas podem entender isso como, Neto, mas será que isso não começa a descaracterizar um pouco a origem nacional do clube? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Descaracterizar a origem do clube é você meter o clube na mão de uma holding, de um magnata norte-americano que faz um projeto de curto prazo, tem resultado e depois, assim, parece que meio que deu uma esquecida, né? Vocês sabem de quem que eu tô falando. Nação flamenguista, a mídia palmeirense aí, né? Fazendo alguns comparativos, né? A questão aí do planejamento do Flamengo, né? Com o futebol apresentado do Palmeiras, o futebol apresentado do Flamengo. O Flamengo contratando um treinador português aí para suas categorias de base, né? Debater e deixar na sua opinião também, né? Eu acho, primeiro eu vou no treinador português, né? Primeiro eu acho que é importante, né? É importante desde que esse treinador tenha a mesma filosofia
que o torcedor flamenguista gosta, né? Acho que isso aí é importante. Daí José Boto, quando chegou no Flamengo, ele falou algumas coisas que eu concordo com ele, né? Eles primeiro, antes de você trazer um jogador ou um treinador, você tem que entender quais são as características do clube. O clube, qual é o estilo de jogo que o clube quer jogar. É um time que marca em linhas altas, que marca pressão, como o flamenguista gosta, né? Então, se ele tem essa filosofia, que eu creio que ele tem, né? Seria uma ótima, né? Até porque faz ali a base do Flamengo para chegar ao time profissional, que é comandado por Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, que ele também citou aí, ele já tinha dado essa entrevista aí, e Felipe Luiz era o treinador brasileiro que poderia desbancar qualquer treinador português, né? Deixou bem claro aí. Por quê? Ele sabe que Felipe Luiz é um cara estudioso, é um cara que fez sua carreira toda na Europa, como jogador, mas também aprendeu muito, né? Com Simeone, com Guardiola, com Jorge Jesus, né? Ele diz que é o clone de Jorge Jesus, né? Tentou o máximo aprender com Jorge Jesus. Claro, não vai ser perfeito, não vai ser do mesmo jeito. Mas quer seguir na mesma linha de Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, quem não sabe, fez história no Flamengo. E o futebol apresentado pelo Flamengo naquela época era um futebol que todo torcedor gostava, né? Não só o torcedor flamenguista, mas o torcedor brasileiro, né? Felipe Luiz vem nessa mesma pegada. Felipe Luiz, ele muda o jogo de acordo com o adversário, muda a situação, mas sempre com a filosofia, pessoal, de marcar pressão, marcar linhas altas, agredindo o adversário, não importa se tem time reserva, se tem time titular, é sempre a mesma coisa. Eu acho que isso aí é muito bom para a filosofia do clube, né? Então, é como eu digo, se vai trazer um treinador português para as categorias de base e ter a mesma filosofia, carimbado, né? Tá mais do que aprovado. E José Bolt conhece o cara aí, então ele não vai trazer um treinador à toa, né? Sobre Abel Ferreira, eu acho que essa temporada aí, o Palmeiras, além de não fazer uma boa campanha, não contratou grandes jogadores, fez muita fumaça no mercado e a cobrança já começa, né, em cima de Abel Ferreira, né, que ele não consegue fazer um bom trabalho, mas é como o Neto aí falou, né, e ele citou aí também que Faça Encanto também falou, né, se tá ruim com Abel, é um cara que conhece, queira ou não queira, ele conhece o clube, conhece os jogadores que lá estão. Você imagina aí sem Abel Ferreira, né? Que eu vejo muito torcedor aí já querendo a demissão de Abel Ferreira, né? Mas você imagine aí a demissão, Abel Ferreira vindo perder o cargo, o que vai se passar no Palmeiras? Qual é o treinador que pode chegar e pode mudar esse estilo de jogo do Palmeiras, né? Eu sou bem sincero, acho que nem um torcedor do futebol brasileiro hoje não conhece e não sabe qual é o estilo de jogo de Abel Ferreira. Qual é o estilo de jogo? Não, porque tem vezes que ele vai com 3 zagueiros, 2 zagueiros. Isso não importa, pessoal. Felipe Luiz tem vezes que joga com 3 zagueiros, 2 laterais. Tem vezes que joga sem o número 9, né? Aquele cara que bota a bola pra dentro. Mas a filosofia do Flamengo todo mundo sabe. Pressão, linhas altas, marcando pressão, toque de bola, não deixa os adversários respirar. Esse é o esquema de jogo de Felipe Luiz. Já Abel Ferreira você não sabe. Quer dizer, muitos sabem, mas tem até medo de falar, né? Estilo de jogo de Abel. Bola pelos lados, bola na área. Bola pelos lados, bola na área. Por isso que ele não quer colocar Estevão, né? Para jogar mais pelo meio, né? Ele prefere Estevão na ponta. Por quê? Porque é por onde ele quer a bola, né? É sempre naquele setor, né? Aí tem muito torcedor palmeirense que hoje tá enxergando. Por quê? Porque a bola não tá entrando, o resultado não tá aparecendo e as cobranças começaram a aparecer, né? Mas isso é normal, né? Isso é normal. O palmeirense, eu acho que já deveria estar acostumado, porque o estilo de jogo de Abel é isso aí, apenas a bola não tá entrando. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.